Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. É um privilégio poder estarmos juntos nessa manhã maravilhosa, onde temos a oportunidade de prestar culto ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único, digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. É um privilégio poder estarmos juntos e, particularmente, eu me sinto muito feliz de, depois de ter vivido aí dias de enfermidade por conta da Covid, tive da parte de Deus o cuidado, e estar aqui hoje é uma alegria, é um privilégio. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos que esteve em oração por mim. Tivemos um livramento, eu e a minha filha, a Leilane também esteve com sintomas leves, mas pela graça de Deus, pelas orações dos irmãos, eu hoje posso estar aqui. Louvado seja Deus por isso. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante na vida de todos. Sejam todos bem-vindos e prestemos a Deus o culto que a Ele é devido. Nós vamos orar e, antes, porém, eu gostaria de avisar aos irmãos que no próximo dia 20, quarta-feira, é feriado aqui na cidade do Rio de Janeiro e não haverá nenhum tipo de atividade na igreja, e os funcionários não estarão trabalhando, estarão de folga por conta do feriado. Então, os irmãos que desejarem vir aqui para trazer os seus dízimos, ofertas ou qualquer outra situação de informação com a irmã Carmen, estejam fazendo na segunda, na terça, e na quinta, na sexta e no sábado. E na quarta-feira não haverá nenhum tipo de atividade ou de serviço aqui na igreja. Nós vamos orar nessa hora e vamos colocar no altar do Senhor todas as demandas da igreja, que pela graça e misericórdia de Deus nós temos conseguido caminhar com a dedicação dos irmãos, caminhar com acompanhamento aos necessitados, e isso é motivo de alegria, porque sabemos que em meio a tanta dificuldade, o nosso Deus continua fiel, o nosso Deus continua nos proporcionando a cada momento testemunhar do seu poder, da sua graça. Vamos também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que também viveu momentos de dificuldade, as famílias enlutadas. Nós entregamos a Deus todos esses amados, porque temos a certeza que o Espírito Santo de Deus tem consolado, tem trazido a paz necessária para enfrentar esses momentos difíceis. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos te prestando culto. Nós te adoramos, ó Deus, porque Tu és o único que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Nos ajuda, Senhor, a entender os Seus propósitos, o Seu querer, e renova em nossas vidas o compromisso, ó Deus, de Te servir em espírito e em verdade. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor, pela recuperação. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com Teu servo. Obrigado, ó Deus, pelas mensagens, ó Deus, que têm sido, ó Deus, chegada até nós, ó Pai, através da instrumentalidade do Teu servo. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que tem intercedido, ó Deus, pela Tua igreja, pelos Teus santos. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com os enfermos, pela recuperação de muitos amados, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo consolo que o Senhor tem trazido às famílias enlutadas. Nós te adoramos, ó Deus, porque Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Fica conosco, ó Deus, toma a direção de tudo que irá acontecer nesse momento.
Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome santo, bendito de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Nós vamos agora adorar o Senhor. O Ministério de Louvor nós vamos adorar o Senhor com 2 canções e teremos a oportunidade de devolver os dízimos e ofertas, que são resposta e que são reconhecimento de todas as bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós. Então, nessa hora, nós cultuaremos a Deus com os dízimos e ofertas, enquanto estaremos louvando a Deus com 2 canções. Na segunda canção, então, nós estaremos dedicando, trazendo os dízimos e ofertas aqui no altar do Senhor. Amados, queridos, bom dia a todos. Que bom estarmos realmente na casa do Senhor para exaltarmos o nome do Senhor, engrandecemos a Ele com louvores e adoração. Que você possa estar realmente preparado, com seu coração aquecido, diante da presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, adorando a Ele em espírito e verdade, buscando a Ele com toda ousadia e com todo carinho. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento? Aleluia. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que
Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me, ressuscita-me. Procederemos agora à leitura bíblica. Antes, porém, nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, e que aqueles que não puderam trazer, o Senhor dê a condição de poder ter esse privilégio em tempo oportuno.
a fidelidade dos irmãos tem sido fundamental para o caminhar da igreja. É necessário saber, como o pastor sempre aqui ele menciona, que essa igreja ela não vive de doações governamentais. Ela sobrevive pela dedicação dos membros que entendem que precisa a casa do Senhor de ser abastecida, de trazer aqui as suas ofertas, seus dízimos, para que haja sustento na casa do Senhor. Então, louvado seja Deus por isso. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, ó Deus, que tivemos de poder trazer aqui no teu altar os dízimos e as ofertas. E te suplicamos, ó Deus, que aqueles, ó Deus, que não estão no mercado de trabalho, aqueles que não têm tido a oportunidade de trazer, ó Deus, possa, ó Deus, ter esse privilégio, ó Deus, para que haja sustento na tua casa. Abençoa, ó Deus, aqueles irmãos que aqui estiveram, ó Deus, e aqueles que estão fazendo por transferência bancária, que a tua graça se renove na vida de cada um. Fica conosco, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Nós agora faremos a leitura bíblica. O texto proposto, Salmo 81, verso de 1 a 3, 90, 1, 2, 14, 16 e 17, que diz assim: cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores a Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio antes de formar-se os montes e de começares a criar a terra e o universo. Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Que Deus abençoe a sua palavra, e que nós tenhamos essa percepção, porque basta olharmos à nossa volta, e nós veremos o quanto Deus é poderoso, o quanto Ele tem sido misericordioso, e essa misericórdia ela se renova a cada dia. Nós agora estaremos passando a palavra ao pastor Anderson. Pastor Anderson, Deus abençoe, Deus o use, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para dizer através da sua vida. Bom dia, amada igreja. Bom dia a todos. Quero desejar um bom domingo. Esse que é o nosso terceiro domingo do mês, onde teremos a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor, apesar de não podermos estar juntos, mas poderemos celebrar dessa forma, remotamente, em nossos lares, onde estivermos. Glória a Deus por isso. Mas que em breve, em Deus, possamos estar juntos novamente em nossa igreja, celebrando esse memorial tão importante em nossas vidas. E como proposta de reflexão nesta manhã, eu gostaria que abríssemos nossas Bíblias em João 13. João 13 ocorre justamente durante em que Jesus celebra esse momento único, conhecido por nós como a ceia do Senhor. Então, em João 13, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 17, e eu farei essa leitura na versão A Mensagem, onde utilizaremos
essa versão para fazer essa reflexão neste domingo, nesta manhã, neste culto. Partindo do verso 1 do capítulo 13 de João, um texto bem conhecido, que é quando Jesus ele lava os pés dos discípulos. Então, partindo do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Às vésperas da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. O amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. À hora da ceia, o diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então, levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com o avental. Quando chegou perto de Simão Pedro, o discípulo protestou: Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Pedro insistiu: O Senhor não vai lavar os meus pés. Nunca. Jesus disse: Se eu não lavar, você não poderá ser parte do que estou fazendo. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça. Jesus disse: Se tivesse tomado banho de manhã, vocês precisariam apenas lavar os pés. Agora, estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entendam, é com a santidade, não com a higiene. Porque agora vocês estão limpos, mas nem todos. Ele sabia quem o traía. Por isso disse, nem todos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a túnica e retomou o seu lugar à mesa. Então ele disse: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e estão certos. É o que eu sou. Então, se eu, o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui. O que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio. O empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordens ao seu empregador. Se vocês entendem o que estou dizendo, façam o que digo e vivam uma vida abençoada. Bom, é importante só a gente destacar que esse sermão está baseado no livro A Bíblia Toda, o Ano Todo, de John Stott. Durante a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos e disse-lhes que seguissem seu exemplo. Vejamos os versos 14 e 15. Versículo 14 e 15. Então, se eu, o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui. O que eu fiz, façam também. Alguns cristãos têm reproduzido fielmente essa cerimônia na quinta-feira, mesmo hoje em dia. Assim como algumas igrejas protestantes também incorporam a lavagem dos pés em seu culto de Santa Ceia. Outros acreditam que Jesus não estava instituindo uma cerimônia, e sim praticando um rito comum à cultura da época. Transpondo a fala de Jesus para a nossa cultura, ele nos diz que se amarmos uns aos outros, serviremos uns aos outros, de forma que não há nada que possa ser demasiadamente humilhante, não possa ser feito. O lava-pés, vejamos, no entanto, foi mais que um exemplo de serviço humilde, foi também uma parábola da salvação. A princípio, Pedro se recusou a permitir que Jesus lavasse os seus pés. Vejamos lá no versículo 8. Pedro insistiu:
Versículo 8. Pedro insistiu: o Senhor não vai lavar meus pés. Nunca. Jesus disse: se eu não lavar, você não poderá ser parte do que estou fazendo. Vejam, sendo assim, Jesus disse: o discípulo não poderia ter comunhão com ele. Foi quando Pedro pediu para que também suas mãos e cabeça fossem lavadas. Ao que Jesus respondeu no versículo 10. Versículo 10, Jesus disse: se tivessem tomado banho de manhã, vocês precisariam apenas lavar os pés agora. Estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entenda, é com a santidade, não com a higiene. Diz essa versão, a mensagem. Fica assim muito claro que a lavagem era um retrato da salvação e que compreendia duas etapas, segundo John Stott. Primeiro, um banho, depois a lavagem dos pés. O costume implícito nessa cerimônia era familiar. Antes de sair para jantar na casa de um amigo, o convidado tomava um banho. Ao caminhar descalço ou de sandálias, seus pés se sujariam de novo. Normal, andando no meio da estrada, os pés acabariam se sujando. Assim, ao chegar um serviçal, lavaria seus pés. Mas não haveria necessidade de outro banho, porque o banho já tinha sido tomado antes de sair de casa. Precisava só lavar os pés, limpar o que estava sujo. Vejamos os versículos do 3 ao 7. Versículos 3 ao 7. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então, levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com o avental. Quando chegou perto de Simão Pedro, o discípulo protestou: Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Vejamos, da mesma forma, quando chegamos a Jesus Cristo por meio do arrependimento e da fé, somos banhados. Teologicamente, entendam, este banho é chamado de justificação. O que é justificação? É o recebimento de uma nova condição, ou regeneração, que é a experiência de um novo nascimento. Ambos, tanto a justificação quanto a regeneração, são representados no batismo, que é o mergulhar nas águas, morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, que não se repete, a não ser em casos especiais, mas comumente o batismo ele não é repetido. Se a pessoa se batizou, não vai se batizar novamente. Não vai ter necessidade de novo batismo. Como eu falei, a não ser em casos especiais. Depois, mesmo continuando a cair em pecado e nos sujando da lama que há nas ruas imundadas do mundo comum, não precisamos de outra justificação, regeneração ou batismo. Não é necessário mais nesse sentido, e sim de perdão diário, simbolizado por nossa frequência, a ceia do Senhor. Por isso a ceia é celebrada frequentemente em nossa igreja aos terceiros domingos do mês. Pedro cometeu 2 erros opostos. Primeiro, quando protestou a que Jesus lhe lavasse os pés. Em seguida, ao pedir o banho completo, visto que tudo que necessitava era ter apenas os pés lavados. Ele não precisava lavar seu corpo novamente, bastava limpar o que estava sujo, o perdão diário, o lavar os pés. Vejamos o versículo 9. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça. Então ele tenta tomar o banho novamente,
querendo ser justificado, regenerado, vamos botar assim, batizado novamente, onde não existia mais essa necessidade. Que Deus nos ajude a compreender essa distinção, que Ele possa nos ajudar a compreender essa distinção de que não precisamos tomar um novo banho, já estamos limpos, já estamos regenerados, justificados, já fomos batizados, confessamos publicamente nossa fé, morremos para o mundo, nascemos para Cristo, mas que diariamente precisamos novamente, diante dos nossos erros, de nossas falhas, precisamos do seu perdão diário. Amém? Vamos orar agora nesse momento, nos preparando para o momento ápice desse culto, que é a ceia do Senhor. Senhor Deus querido, Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nos dando força, nos ajudando, Pai, a entender o quanto precisamos do teu perdão diário, Senhor. O quanto precisamos ser transformados e aplicar em nossas vidas tudo que temos aprendido, tudo que temos visto, para que outras pessoas vejam em nós o Senhor, Deus. Trabalhe em nossas vidas, Pai, nos ajuda, Pai, para que possamos não beber mais apenas o leite materno, mas sim viver uma vida compromissada com o Senhor, Pai. Confiamos em Ti e assim te oramos, Pai. Te pedimos perdão por nossas falhas, por nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ajuda a mudar nossas atitudes para que possamos dar o bom testemunho de Ti, Senhor. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Bom, entrando agora diretamente na ceia, a celebração da ceia do Senhor traz os seguintes benefícios. Vejamos, o primeiro, nos leva a recordar o sacrifício de Jesus na cruz. E também contribui para despertar nos assistentes ao culto de celebração um sentimento de submissão. Olha que importante isso, né? A celebração da ceia do Senhor deve ser realizada pelos membros da igreja que estejam em plena comunhão com ela. Todos que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, primeiro ponto. Todos que já deram sua pública confissão de fé através do batismo, como nosso pastor ensina, o segundo ponto. Em plena comunhão com a sua igreja local, terceiro ponto. E em quarto, todos que ao se autoexaminarem entendam que verdadeiramente estão compromissados com o Senhor, para que não sofram condenação. Assim é ensinado em 2 Coríntios. Então estamos diante da mesa do Senhor. Aproximemo-nos desta mesa com fé, com a alma contrita, mas ao mesmo tempo jubilosos, esquecidos das ofensas, repletos de amor, unidos num só sentimento, dispostos a uma vida mais pura e consagrada, que se alimenta em Cristo, o pão da vida. John Stott, no livro A Bíblia Todo o Ano Todo, ele destaca 3 verdades sobre a ceia do Senhor. A primeira é a centralidade de sua morte. Jesus estava dando instruções para o seu próprio culto memorial. Eles deveriam comer pão e beber vinho em sua memória. Além do mais, o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor deles, enquanto o vinho representava o seu sangue derramado. Em outras palavras, ambos os elementos apontavam para a morte de Jesus. Era pela morte que ele desejava ser lembrado. Foi o que ele celebrou. Ele celebrou o momento que ele ia entregar a sua vida, o momento de sua morte, do seu martírio.
A segunda verdade apontada por John Stott, que aprendemos com a ceia do Senhor, diz respeito ao propósito da morte de Jesus. O cálice representava seu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Esta declaração verdadeiramente maravilhosa de que, através do sangue de Jesus, derramado em sua morte, Deus estabeleceria uma nova aliança, cuja maior das promessas era o perdão dos pecados, que nós acabamos de falar, o perdão diário, o perdão dos nossos pecados que cometemos. E a terceira verdade ensinada pela ceia do Senhor está relacionado à nossa necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. Olha o quanto é difícil, né? A gente falar e entender. Mas vejam, no drama do cenáculo, os discípulos não eram apenas espectadores, mas participantes. E diretamente, eles participaram diretamente. Não somente derramou o vinho no cálice, como também o deu para que eles o bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse, temos de nos apossar das bênçãos de sua morte. O ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva do receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e de nos alimentarmos dele em nossos corações mediante a fé. A Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do tipo, não me esqueça, não era apenas isso, mas antes foi um drama com grande riqueza de significado espiritual. Por isso, no primeiro sermão do ano, quando eu falei sobre João 1, eu disse o quanto era importante nós separarmos esse ano para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas que tiveram a oportunidade de assistir, de participar daquele sermão, estão tendo a oportunidade de participar agora, que não só determinem isso parecido, mas que possam colocar como o principal, a parte principal desse ano, o foco principal desse ano, para aqueles que ainda não aceitaram, que venham a aceitar, para aqueles que aceitaram, mas ainda não passaram pelo batismo, que venham a passar, a colocar como foco principal, determinação para esse ano de reconhecer publicamente a sua fé, passar pelo batismo, morrer para o mundo, quanto é importante na vida cristã, na vida pessoal do crente, daquele que crê, passar por esse momento de morrer para o mundo e de nascer para Cristo. E mesmo nós, que já aceitamos, que já fizemos nossa confissão pública de fé, confissão, que possamos nos manter firmes, dedicados nesse ano ao Senhor. Eu quero ler, voltando um pouquinho, os capítulos de João, até o capítulo 6 de João. Nós vamos entender duas coisas importantes para poder participar da ceia do Senhor. O primeiro está em João 6, capítulo 6 de João, dos versículos 53 ao 58. Então, capítulo 6 de João, que tiver com a sua Bíblia aberta, pode voltar um pouquinho no capítulo 6 e ler juntamente comigo agora do 53 ao 58. Diz assim, a palavra de Deus, falando das palavras de Jesus. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês.
O Pai que é vivo me enviou aqui. Assim, vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e, mais tarde, morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Jesus está destacando aqui o amor a Deus. Agora, voltando para o capítulo 13 de João, voltando nossas Bíblias no capítulo 13, só que avançando um pouquinho mais do que a gente leu lá nos versículos 34 e 35. Então, João 13, versículos 34 e 35, Jesus diz: Deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros, o amor ao próximo. Se entendemos que amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao próximo assim como Ele nos amou, somos capazes de amar ao próximo não só como a nós mesmos, mas assim como Ele nos amou, e esse é o mandamento que Ele nos dá, esse novo mandamento, que possamos agora juntos participar desse momento de celebrar a ceia do Senhor. A Bíblia diz que nosso Senhor Jesus Cristo, tomando pão, deu graças. Oremos. Senhor, Deus querido, Pai amado, que possamos, Pai, nesse momento de celebração da ceia do Senhor, Pai, nos recordar do momento em que Jesus entregou sua vida, Pai, em martírio por amor a nós, Senhor. O Senhor que o enviou para que Ele aqui, Pai, participasse desse momento, de todo momento conosco, daqueles que estiveram aqui com Ele, e que pudéssemos aceitá-lo, Pai, reconhecendo que Ele é o Messias enviado por Ti para tirar o pecado do mundo, para nos salvar, Pai, para nos reconciliar contigo, Pai. Por isso o véu se rasgou de cima a baixo, para que pudéssemos ter o livre acesso a Ti, Senhor, por meio do Teu Filho amado, pois ninguém vai a Ti, senão por Ele. Assim, Pai, Te agradecemos, Te oramos, Te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, pelo Teu sacrifício, Pai, no alto daquela cruz. Reconhecemos a Ti, Pai, como o único que pode nos salvar. Assim Te oramos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Participemos juntos. Igreja de Cristo, comamos do pão que simboliza o corpo de Jesus, Senhor e Salvador, dado por nós no Calvário. Participemos juntos, Igreja de Cristo, bebamos do vinho que simboliza o sangue de nosso Senhor e Salvador derramado por nós no Calvário. Senhor, obrigado, Pai. Te agradecemos por poder participar desse momento, Pai. Apesar da distância, podemos celebrar, Pai, a Tua morte no alto da cruz, Senhor. Glória Te damos por isso, em nome de Jesus. Amém, Deus. Uma das finalidades da ceia é anunciar a morte de Cristo, até que Ele venha. Aos que ainda não puderam participar desse momento, que meditem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, no alto do monte Gólgota, pelo seu amor demonstrado naquele ato sacrificial. Minha oração é para que em breve possamos estar juntos celebrando a ceia do Senhor, como Igreja do Cristo vivo. Amém?
Igreja que participaram da ceia do Senhor, guardemos conosco as experiências destes momentos. Que em nossa vida se manifestem os frutos maravilhosos desta comunhão com o nosso Redentor. Que possamos seguir na paz, fortalecidos com o alimento espiritual que vem de Deus. Que brilhe em nós a luz diante de todos. E o amor seja manifesto lá, na sociedade e na igreja, a fim de que Deus seja glorificado e exaltado em nós e em muitas vidas. Amém? A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a amizade profunda do Espírito Santo sejam com toda a Igreja de Cristo em toda a terra. Amém. E assim nos despedimos nesse domingo, pedindo a Deus que nos fortaleça, que diariamente possa nos perdoar pelos nossos erros, mas que possa nos ajudar a fortalecer nossa fé, nossa esperança e nosso amor nele. Assim nos despedimos, assim desejamos um bom domingo, uma boa semana e um bom ano a todos. Amém. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás